Pastor, o que o senhor poderia falar de quem é Jesus? Nossa, que pergunta maravilhosa. A melhor pergunta da noite, gente. Hein? Quem é Jesus? Eu vou fracionar em dois momentos, tá? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Então veja que eu não falei nome de igreja, eu não falei nada. É Jesus. Então tá. Quando você entende o que Jesus fez por você, que ele morreu na cruz para te salvar, porque por mais que eu possa ser uma pessoa boa, ou você ser uma pessoa boa, você não mata, você não rouba, não é isso que te dá a salvação. O que te dá a salvação é só Jesus. Você não é salvo por ser uma pessoa boa, você é salvo por reconhecer quem morreu para te salvar, que é Jesus. Ok? Então eu achava, quando eu não conhecia Jesus, que eu falava assim, eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu. É que a maioria das pessoas pensam. Mas não é isso que se isso fosse verdade, Jesus não precisava morrer. Então, nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Tanto é que até o próprio Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Desamparou ele na cruz do Calvário, não porque Deus queria abandonar Jesus, abandonou ele por causa do nosso pecado. A maior dor não foi morrer na cruz, embora ele sentiu muita dor, mas a pior dor foi ter experimentado ficar longe do Pai, ainda que por um breve momento, por causa do meu e do seu pecado. Então, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu falei, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Então, vou falar duas conversões, não existe duas conversões, tá, gente? Mas vou falar aqui de uma maneira para explicar a pergunta, né? Então, essa primeira conversão é entender o que ele fez por mim. A segunda é entender quem ele é. Que daí começa o processo da minha intimidade com ele nas orações, conhecendo ele através da palavra. A Bíblia diz o seguinte, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta de o que traz o transtorno na humanidade hoje é a falta de conhecimento de quem Deus é, de entender que ele enviou Jesus, como diz lá em João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau! Isso é digno de uau! Imagina, o próprio Deus entregou seu Filho sabendo tudo o que ele ia passar por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Porque quando Deus enviou Jesus, ele era o unigênito. Quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos, dos quais aqueles que aceitam a Jesus se tornam filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, a Bíblia diz que não. Somos criaturas, nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus. Então você que está nos vendo aí, aleluia, para se tornar filho de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Isso não tem a ver com religião, tem a ver em acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e é assim que ela diz. Faz sentido para vocês? Com certeza. Bênção, né? Então, quando a gente entende isso, a gente se livra da religiosidade. O que acontece, se vocês me permitem? Às vezes a religiosidade, ela prende as pessoas de enxergar a própria verdade. Né? De enxergar a própria verdade. E tudo bem, são processos da vida e que Deus possa abrir os nossos olhos para entender esse sacrifício de Jesus. Porque Jesus, quando morreu, quando veio a essa terra, ele venceu a carne, o mundo e o diabo como homem. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, vai dizer que ele deixou a sua glória, né? Abriu mão de ser Deus, assumiu forma humana, né? Esvaziou-se de si mesmo, completamente, e venceu como homem. O que acontece muitas vezes é que a gente fala assim, e ele se tornou a nossa maior referência. Ah, mas Jesus é Jesus. Quando a gente fala isso, a gente está dando a divindade, quando na realidade, apesar dele ser 100% homem, 100% Deus, ele venceu como homem, para que nós pudéssemos vencer. Então Jesus, que é Deus, se fez homem, para ensinar o homem que quer ser Deus a ser homem. Show. Eita, glória! Essa é aquela parte que a gente dá até glória a Deus, né? É verdade.